Paz do Senhor, meus queridos. Mais um momento da Bíblia simplificada. Hoje nós vamos ver algo muito interessante que causa muita discussão no meio do povo. É complicado. E nós vamos desmistificar uma situação que tem afastado o povo de Deus. Porque às vezes nós achamos e queremos tanto e não entendemos a realidade da palavra. Por quê? Porque nós complicamos demais aquilo que Jesus veio e mostrou de forma simples para que nós viéssemos servir a Deus, fazer parte do reino dos céus e desenvolver a espiritualidade, desenvolver o reino de Deus aqui na terra. Amém? Fica com a gente aí nesse Bíblia Simplificada. Aleluia. Você possa também já estar aí se inscrevendo aí, compartilhando, divulgando essa mensagem com mais e mais pessoas, para que a gente consiga alcançar o máximo de pessoas com essa mensagem, com essa palavra. Ajuda a gente a evangelizar por meio dessas mensagens de Bíblia Simplificada, né? Porque às vezes a gente não tem uma palavra, mas já tem uma palavra pronta aí, nesses vídeos a qual a gente tem feito o material, qual Deus tem dado sobre as nossas vidas. Amém? Deus te abençoe e permanece aí com a gente, em nome de Jesus. Paz, meus irmãos, hoje eu quero falar nesse momento de Bíblia Simplificada numa palavra abençoada de Deus que está em Romanos 14, amém? Se você puder pegar a sua Bíblia e acompanhar a gente, você pega aí, amém? Eu vou estar fazendo a leitura em duas versões diferentes. Eu tenho a King James, né? E tenho também uma outra aqui que é a Norman Thomas. Amém? Perguntas e respostas. Duas Bíblias diferentes aí, são Bíblias de estudos, tá? Mas são bênçãos de Deus para nossa vida aí. A palavra é a mesma, às vezes a tradução tá diferente, mas é sempre a mesma palavra de Deus. Amém? Eu vou começar com a King James aqui. A palavra de Deus em Romanos 14, do verso 1 até o verso 4, ela vai dizer assim: recebe ao fraco na fé, mas não para discutir assuntos duvidosos. Porque um crê que ele pode comer todas as coisas e o outro é fraco, come ervas. Aleluia. Quem come não despreza o que não come, e o que não come não julgue o que come, porque Deus o recebeu. Quem és tu que julgas o servo do outro homem? Para seu próprio Senhor ele está de pé ou cai, mas ele estará firme, porque Deus é capaz de fazer ficar em pé. Eita! Vamos ler a outra tradução que a gente tem aqui. Acolhei ao débil na fé, não, porém, para discutir opiniões, não o que você acha, o que você pensa. Um crê que de tudo pode comer, mas o débil come legumes. Quem come, não despreze o que não come. E o que não come, não julgue o que come, porque Deus o acolheu. Quem és tu que julgas o servo alheio? Para o seu próprio Senhor está em pé ou cai, mas estará em pé, porque o Senhor é poderoso para o suster ou sustentar. Uma palavra a qual nós estamos vivendo no tempo de hoje é: quem somos nós para julgar? Nós temos que entender essa palavra de uma forma simples e direta. Eu vou trazer aqui o entendimento não meu, mas algo simples e direto que a própria palavra diz do princípio. Deus criou o homem do pó da terra, do barro. Nós vemos na passagem também do profeta que o oleiro estava moldando o barro. Certo? Então quem é o barro para poder julgar e moldar o próprio barro? Nós temos que entender esta realidade. Nós temos que entender que o barro não dá forma ao próprio barro. O barro, ele vai ser moldado pelo oleiro. Quem é o oleiro? Deus é o nosso oleiro. Deus é aquele que molda.
Deus é aquele que dá a forma ao barro. Nós temos que entender esta realidade. Nós temos que trabalhar nesta realidade. Aleluia. O barro, ele é só um monte de barro. Ele não tem poder de dar forma ao outro monte de barro. Assim sou eu e assim é você. Eu não tenho poder de transformar você. Eu só posso te mostrar a palavra de Deus. Eu só te posso mostrar o caminho pela palavra, a verdade pela palavra. Mas quem sou eu para te julgar ou dizer para você, aleluia, se você está certo ou está errado? A palavra de Deus é quem vai te dizer se você está certo ou está errado. Não o meu entendimento. Não a minha maneira de ver. É o que a palavra de Deus está dizendo. Presta atenção. Por que nós nos achamos um melhor do que o outro? Quem é o barro para se achar melhor do que o próprio barro? É complicado, porque nós estamos vivendo uma era de muitas visões, de muitas direções. Não porque isso pode, porque isso não pode. Olha o que a palavra de Deus está dizendo. Um tem fé para comer, o outro não tem fé para comer. Um come carne, o outro come legumes, e um não julga o outro. Eu tenho fé para andar de terno e gravata e achar que isso faz diferença na minha vida. Eu não tenho fé para andar de terno e gravata. E isso não faz diferença na minha vida. Uns acham que a vestimenta faz diferença na apresentação para Deus, que tem que andar de uma forma se escondendo por inteiro. Às vezes isso está acontecendo com você porque a sua fé está baseada que você precisa disso e Deus te levou a esse ponto. Por quê? Porque o seu pecado era a exibição do seu corpo. O seu pecado era roupas extravagantes. E Deus trabalhou em você de uma tal maneira que isso te levou a vestir de uma forma diferente. Mas nós temos que entender que há pessoas que usam roupas modestas e não essa vestimenta a qual muitas das vezes Deus está requerendo de nós. Por quê? Porque o meu pecado é me exibir. E às vezes o pecado da outra pessoa não. Ela já tem uma vida simples e modesta. E ela na sua modestidade, na sua honestidade, tranquilidade, na sua simplicidade de ser, ela não tem pecado, ela não tem problemas para poder se colocar debaixo, né, da vontade de Deus. Nós temos que entender, eu não posso impor algo na vida de outras pessoas, achando que aquilo que Deus está requerendo de mim, está requerendo de todo mundo. A santidade é requerida de todos, mas qual é o meio de se santificar? Será que nós entendemos verdadeiramente? Será que de verdade a roupa santifica alguém? Será que a santidade está num pedaço de pano? Ou está no Espírito Santo? E na forma que nós nos submetemos à vontade de Deus? A renúncia muitas das vezes não está na roupa, mas no comportamento, no caráter. De que adianta nós trocar de roupa, mas o nosso caráter ser deformado, ser errado? É um conjunto. Muitos vão dizer, não, mas tem que mudar a roupa para depois mudar o caráter. Não adianta. Não é dessa forma. Tem muita gente mudando de roupa, mas continuando com uma conduta errada, com uma conduta deformada. Não adianta mudar de roupa quando a pessoa não foi mudada, não foi transformada. Não adianta mudar o barro de lugar. Tem que dar forma ao barro. Tem que trabalhar o barro. O barro ele é mudado de dentro para fora. Primeiro nós temos que tirar as imperfeições do barro. Primeiro o barro tem que ser trabalhado. Primeiro o barro tem que ser espremido. Primeiro tem que trabalhar a forma que aquele barro está. Tem que fazer a limpeza do barro. Tem que mudar as convicções, as verdades daquele barro. Primeiro a palavra de Deus tem que penetrar no mais fundo do ser de cada um de nós para transformar esta realidade, para transformar e mudar isso que está acontecendo. Às vezes nós queremos mudar e queremos impor situações. Irmãos, a palavra de Deus já é suficiente para transformar e mudar quem quer que seja. Se a palavra não muda, não sou eu querendo impor alguma doutrina estranha, uma doutrina que a palavra de Deus não está falando. Nós temos que entender que Deus é quem dá a determinação, é Deus quem julga, é Deus quem molda, é Deus quem faz a diferença. Então nós não podemos colocar medidas aonde Deus não está pondo. A palavra de Deus nos dá a medida, a palavra de Deus nos dá a base. A árvore é conhecida pelos frutos. Não adianta trocar de roupa
se não trocou o caráter, se não trocou as atitudes, se não mudou quem você é de verdade. Nós temos que tomar cuidado com isso. Nós temos que deixar o oleiro, nós temos que conduzir o barro ao oleiro. Nós podemos mostrar, aleluia, a verdade, a palavra. Porque a palavra é a verdade. O que a Bíblia diz? Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Não é a minha verdade, não é a sua verdade, é a verdade da palavra. Nós temos que entender que é a palavra quem molda. Eu não posso convencer alguém, no meu ver, no meu entender, naquilo que Deus está falando comigo, que essa é a verdade direta, essa é a verdade universal. Não! A palavra de Deus é a verdade universal. Ela nos dá a realidade, ela nos mostra a verdade. Existe só uma verdade, existe só um Deus, existe só um Espírito. Então não tem esse negócio, eu entendo de um jeito, o outro entende do outro. É só uma. Porque só tem um Jesus. Ele veio e mostrou uma verdade, o reino dos céus. Só existe um reino dos céus. Então, nós temos que entender quem somos nós na presença de Deus. Às vezes queremos mudar as pessoas no nosso entendimento. Mas a verdade é a palavra. Alguns têm fé que o jejum muda. Outros não conseguem jejuar porque têm problemas alimentares e não conseguem ficar sem o alimento, então vai jejuar outra coisa. A palavra de Deus diz que há castas de demônios que só são retirados com jejum e oração. Mas qual o jejum? A palavra de Deus mostra o verdadeiro jejum. Nós temos que entender a palavra de Deus, o que a palavra de Deus está falando conosco. Nós queremos criar doutrinas que a palavra de Deus não está falando, não está mostrando, não é a realidade da palavra. Nós queremos impor muitas coisas. O homem vem, pega a palavra, distorce e quer criar muita coisa em cima de algo que não existe. Por quê? Porque ele quer algo que agrade ele, algo que esteja dentro dos padrões dele. Nós não temos que viver debaixo de padrões humanos, porque se fosse para viver debaixo de padrões humanos, Deus não tinha dado a palavra. Nós temos que viver dentro do padrão da palavra de Deus. E não venha dizer que, mas Deus falou isso para mim, revelou isso para mim, é para você. Nós temos que parar com esse achismo de que o que Deus está requerendo de mim, da minha postura, está requerendo de todos. A santificação é um pedido geral, universal. Mas a santificação vem de dentro para fora. Se a verdade de Deus, a palavra de Deus não estiver dentro, não estiver imputada dentro de você, não adianta mudar mais nada. Não adianta trocar de roupa, não adianta trocar de casa, não adianta trocar de igreja. Aliás, igreja só existe uma. Só uma igreja. Jesus veio e disse, e colocou apenas uma igreja. Nós temos que entender esta realidade, esta verdade. Não adianta trocar de ministério. Porque aqui está errado e ali está certo. Quem está certo e quem está errado? Deus é quem vai julgar. A palavra de Deus é quem vai julgar. Nós temos que parar de determinar quem está certo e quem está errado. Nós chegamos a um ponto de dizer quem vai para o céu e quem vai para o inferno. Nós estamos tomando o lugar de Deus. Nós temos que parar com isso. Nós temos que fazer o que a palavra está dizendo. Vamos ler mais uma vez a palavra para que nós venhamos finalizar essa mensagem de hoje. Recebei ao fraco na fé, mas não para discutir assuntos duvidosos. Assuntos duvidosos. Eu não vi na palavra de Deus os apóstolos chegando falando que tinha que ser mudado as vestimentas do corpo antes de se receber primeiro e ter mudado a postura, ter recebido o Espírito Santo e a palavra. Porque quem muda, quem transforma as pessoas não é a roupa, é o Espírito Santo e a palavra de Deus. Então eu não tenho que ficar com conversa fiada, com assunto duvidoso. Será que é? Será que não é? Não, eu tenho que ir pela palavra. É a palavra. Porque um crê que pode comer todas as coisas, um crê que pode fazer. A palavra de Deus diz que eu posso fazer tudo, mas nem tudo me convém. Mas
Quem vai me convencer daquilo que convém ou não convém? O Espírito Santo por meio da palavra. Não eu, com as minhas imposições. Não eu com o meu achismo, com a minha verdade. Presta atenção. E o outro é fraco e acha que só pode comer legumes ou ervas. Quem come não despreze o que come. Quem tem fé e já está no nível mais maduro, não despreze quem não tem fé. Mas não obrigue, não oprima quem não tem fé. Deus não trabalha com opressão. Quem oprime é o diabo. Deus ele não oprime ninguém. E nós temos que entender essa verdade. Deus é amor e justiça, não opressão. A justiça de Deus vem pelo amor. Deus, pelo seu amor, nos traz a sua justiça. E não pela opressão. Nós vemos aí no dia de hoje um evangelho sendo pregado de forma opressiva, de forma agressiva. E não de uma forma que eu convenço pelo amor e trago na justiça da palavra de Deus, a verdade de Deus. Então, quem tem fé e já chegou no nível de fé, não oprima o seu irmão que ainda não chegou nesse nível de fé e não tem esse entendimento. Vai pelo amor. Um fato real. Você não consegue falar com uma criança ao mesmo jeito que você fala com um adulto. Mas um adulto consegue descer no nível de uma criança e falar na linguagem de uma criança para que ela possa entender a verdade. É isso que nós temos que entender. Eu não posso pegar o fraco na fé e querer achar que ele entende igual eu entendo. Eu tenho que chegar no nível de fé que ele está e elevar ele a um nível maior. Por amor, na justiça de Deus, mediante a palavra do Senhor, por meio do Espírito Santo de Deus. Amém? Que Deus abençoe a tua vida, que Deus regue a tua mente e o teu coração com esta palavra. Em nome de Jesus Cristo, que você possa entender e trabalhar de uma forma grandiosa para somar para o reino de Deus, pela palavra e por meio do Espírito Santo. Essa é a Bíblia simplificada, mais uma mensagem de Deus para você. Curta, compartilha aí, eleva essa mensagem aí para mais e mais pessoas em nome de Jesus Cristo. Não retenha só para você, divulgue para mais pessoas para que elas possam receber esta mensagem e crescer na graça e no conhecimento de Deus e viver a liberdade do Espírito Santo, para que o Espírito Santo trabalhe no ser de cada um. Em nome de Jesus Cristo, sou o pastor Vinícius e deixo essa mensagem de Deus para o teu coração em nome de Jesus. Paz a todos e um dia abençoado. Deus abençoe.